Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo semanal, nosso estudo semanal intitulado Conhecendo o Nosso Lar, em que nós nos debruçamos sobre essa obra que é a primeira da série de obras do Espírito André Luiz, em que ele vai nos apresentar, então, detalhes da vida no mundo espiritual e, de certa forma, esperando que essas informações nos ajudem a viver aqui nesse plano ainda com mais qualidade. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, atravessando esses dias mais difíceis novamente da pandemia, que todos estejamos nos exercícios profundos de fé, guardando a nossa confiança em Deus, na certeza de que Deus faz sempre o melhor em nosso favor e em favor da nossa sociedade planetária, a fim de que após essas lições nós possamos avançar para conquistas maiores. Então, na noite de hoje, nós vamos nos debruçar sobre esse capítulo 27, intitulado O Trabalho, Enfim. Eu gostaria de destacar primeiramente esse fato. Se vocês lembrarem bem, logo a partir dos primeiros capítulos ali da recuperação de André Luiz, ele já vinha apresentando o desejo de trabalhar, de retornar ao trabalho. No entanto, percebam que demorou 27 capítulos. Nós já passamos da metade da obra para que ele conseguisse, de fato, alcançar esse merecimento. Os capítulos anteriores demonstram muito bem claro a necessidade dessa preparação. Aliás, se você está chegando hoje conosco e quer assistir os estudos anteriores, basta ir lá no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube, acessar a playlist Conhecendo o Nosso Lar e conferir os estudos anteriores ou outros estudos que o portal Conhecendo o Espiritismo oferece. Então, como eu falava, demorou 27 capítulos, se a gente usar essa cronologia, até que André Luiz merecesse ingressar no trabalho. Se você relembrar da nossa trajetória até aqui, você vai entender que André Luiz precisava educar alguns traços comportamentais e adquirir recursos do coração. Então ele tinha que atenuar um pouco, não sei se essa é a palavra correta, mas educar, melhor dizendo, o seu espírito de pesquisa e curiosidade. Ele tinha que desenvolver recursos do coração e do sentimento, porque, como nós vamos ver, o trabalho nesse hospital aqui é totalmente diferente de um hospital na Terra, e também conseguir, digamos assim, avançar na postura de servir, de melhor servir, educando o orgulho, o egoísmo, enfim. Então vai ficar muito claro nesse trabalho a necessidade de toda essa preparação que André Luiz fez ao longo dos capítulos anteriores. Nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em 3 eixos principais. O primeiro deles é, então, sobre a desencarnação, sobre o morrer. Como que os espíritos se sentem nesse processo da morte? O que impacta nesse processo da desencarnação? Esse é um tema que nós já vimos, mas que vai aparecer agora com outro colorido, porque está nesse contexto do trabalho que o próprio André Luiz está realizando. Depois nós vamos ver esse eixo principal aplicado em 2 estudos de caso. Qual o impacto do ateísmo e do materialismo na perturbação do espírito quando ele desencarna, e como também que o apego aos bens materiais, a utilização da riqueza, a avareza vai também impactar nesse processo. Tem muita coisa legal para a gente ver. Eu te convido a ficar conosco aí durante o estudo todo.
vai registrando as tuas perguntas, as tuas dúvidas, as tuas colocações, que na nossa live, no primeiro sábado de fevereiro, o próximo sábado já, nós vamos então trazer todas essas perguntas para o nosso bate-papo ao vivo. Então vamos lá. Ele começa dizendo, nos trechos que nós retiramos, a gente não copia tudo, para não ficar cansativo, porque a gente traz também, segundo a metodologia, outras fontes para essa roda de conversa que a gente constrói. Mas nesse trecho que nós trazemos inicialmente, ele já vai falando das suas impressões a respeito desse local de tratamento em que ele está ingressando no Ministério da Regeneração. Então ele faz o seguinte relato. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue. Vejam só, agora que ele está entendendo aquilo que falavam para ele, que o trabalho no mundo espiritual não é o mesmo trabalho na Terra. Ainda que ele traga os conhecimentos da medicina, isso aqui é outro tipo de tratamento. Então não era o hospital de sangue, nem um instituto de tratamento normal da saúde orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. É o termo que ele usa para definir o estado de aparência dos espíritos que ali chegam. Despojos humanos. Vejam só a gravidade do trabalho que precisa ser feito nesse local. E aí ele vai então narrar algo mais impressionante. Singular vozerio pairava no ar, gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo, rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas impressões, minhas primeiras impressões, que procurei os recursos da prece para não fraquejar. Vamos lá. Agora André Luiz está percebendo, talvez, na vivência mais profunda, a necessidade de toda essa preparação que nós falamos agora há pouco. Se nós que não atuamos na medicina do mundo, quando entramos num hospital do mundo e lidamos com algumas cenas, com algumas visões, com alguns gemidos de dor física, nos sentimos profundamente impactados. Imaginem o que é no hospital no mundo espiritual você ter esse quadro que ele está falando, aonde não são as dores físicas que estão em destaque, mas as dores morais, que sem o corpo físico, nos ensina o Espiritismo, são muito mais latentes. O corpo físico atenua essas dores. Então a desencarnação é como se ela potencializasse essas dores morais, os nossos conflitos que nós não conseguimos e deveríamos ter resolvido durante a encarnação, eles se avolumam sem o corpo físico. Imaginemos a psicosfera desse local em função das emissões mentais desses que aí estão sendo trazidos para serem tratados, e nós vamos entender então a urgência de termos recursos do coração se ali quisermos colaborar. É tão intenso esse processo que o próprio André Luiz disse que teve que buscar recursos na prece para não fraquejar, tão angustiosas foram as suas primeiras impressões. Então, se fosse o André Luiz antigo, curioso, orgulhoso do seu conhecimento, imaginem o vexame que ele não iria passar aqui. Todas as conversas com Clarence, com Dona Laura, com Lísias, foram moldando esse aspecto que ele precisava angariar, conquistar, para iniciar o trabalho verdadeiramente nessa espécie de hospital que está longe de ser como o hospital da Terra e de requerer apenas os conhecimentos técnicos,
na maioria dos casos, é claro, porque a gente sabe que a medicina bem executada no mundo carece de uma série de doações mesmo do sentimento, até dos recursos espirituais do médico. E aí eu saltei alguns parágrafos em que um espírito chamado Ribeiro clama pela presença de Tobias e o André Luiz narra então que Tobias aproximou-se, examinou com atenção e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? E aí uma serva desse local, que cuida dos pacientes ali, como o André Luiz está pleiteando fazer, como todos que estão ali, vai responder que Ribeiro experimentou uma crise de grandes proporções. E o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios, vejam só, emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. Vou repetir. A carga de pensamentos sombrios emitidos pelos que ficaram na Terra, pelos parentes que ficaram na Terra, era o fator responsável por esse agravo de perturbação de Ribeiro. Visto achar-se ainda muito fraco e sem ter acumulado força mental suficiente para desprender-se dos laços mais fortes do mundo, o pobre não tem resistido como seria de desejar. Enquanto o generoso Tobias acariciava a fronte do enfermo, a serviçal prosseguia esclarecendo. Hoje, muito cedo, ele se ausentou sem consentimento nosso, então ele saiu daquele setor de tratamento, saiu da colônia, a correr desabaladamente. Gritava que lhe exigiam a presença no lar, melhor dizendo, no lar dele, Ribeiro, que não podia esquecer a esposa e os filhos chorosos, que era crueldade retê-lo aqui distante do lar. Então, no movimento de rebeldia, de desespero, Ribeiro saiu ali do setor, pôs-se a correr, querendo retornar para sua própria casa, alegando que era injustiça e crueldade afastá-lo da família. Lourenço e Hermes esforçaram-se por fazê-lo voltar ao leito, mas foi impossível. Deliberei, então, aplicar alguns passes de prostração, subtrair-lhe as forças e a motilidade em benefício dele mesmo. Então foram aplicados passes de prostração, é como se fosse uma anestesia, vejam só. No Hospital do Mundo, quando nós estamos dificultando o tratamento que pode salvar a nossa própria vida, nós somos anestesiados. Da mesma forma, nesse setor de tratamento, como o Ribeiro se relutava a colaborar, ele foi então anestesiado de certa forma por esses passes que são classificados como passes de prostração, para que, subtraindo-lhe as forças e a capacidade de movimentação, ele pudesse então se beneficiar do tratamento. E aí o Tobias diz que foi feito muito bem e que ele vai pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Essa atitude, essa decisão, essa estratégia pode nos assombrar um pouco. Vejam só o que vai ser feito para que a família consiga desviar os pensamentos do campo da revolta, da rebeldia, do desespero pela desencarnação do Ribeiro. Vai ser providenciada algumas preocupações a fim de que ele mesmo possa também conseguir terminar, concluir esse processo de desligamento das vinculações ainda que o mantém preso
ao corpo físico, à matéria. Não é interessantíssimo isso? Vejam o quanto é importante a postura mental da família quando perde um ente querido, perde entre aspas, né? Quando há uma separação momentânea pela desencarnação de um ente querido. E aí o André Luiz diz que fixou o doente procurando identificar-lhe a expressão íntima, verificando a legítima expressão de um dementado. Ele chamara Tobias como a criança que conhece o benfeitor, mas acusava profundo alheamento de quanto se dizia a seu respeito. Ele estava pouco consciente a respeito do que estava sentindo, do que estava acontecendo. Notando minha admiração, o novo orientador explicou. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo, daí a sua inconsciência, em que a alma pouco mais vê e ouve que as aflições próprias. Ele está como que autocentrado, autofocado nas suas próprias dores. Como se tivesse num pesadelo mesmo, em que algumas coisas do exterior são vazadas. Sabe quando a gente dorme com a TV ligada e a gente sonha com o que está ouvindo na TV? Mais ou menos isso. Ele está autofocado nas suas próprias dores, mas ouve aqui e acolá os espíritos tentando ajudá-lo. E aí ele diz, o homem, meu caro, encontra na vida real o que amontoou para si mesmo. Vida real, vida espiritual. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. Ele está se referindo a todos os espíritos que desencarnam nessa condição. E aí ele vai falar uma frase que é central para o capítulo inteiro. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Como diz Jesus, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E como no sentido figurado, o coração, o imo do nosso ser, é algo que a gente leva conosco na travessia da desencarnação, se nós fixamos a nossa atenção em patrimônios que nós não podemos levar para o mundo espiritual, vai ficar essa sensação de desespero, essa ausência, porque nós chegamos nesse outro mundo como se fôssemos mendigos, desprovidos do que precisávamos ter amontoado, conquistado enquanto patrimônio verdadeiro, para que essa volta para o mundo espiritual pudesse se dar de forma tranquila, serena, como nós vamos ver daqui para frente. Então a primeira grande lição desse capítulo é essa. André Luiz está acompanhando o atendimento de espíritos que acabaram de desencarnar e tem, tanto nesse caso do Ribeiro como nos dois outros que nós vamos ver, profundas dificuldades de se desligar da influência da matéria. Daí esse sofrimento que eles carregam. E daí Tobias afirmar, a vida do homem estará centralizada onde centralize ele o próprio coração. Então a primeira grande pergunta, para a gente não ficar só no conhecimento teórico, que devemos nos fazer, eu faço para mim mesmo, você para você mesmo que está nos assistindo, é aonde eu tenho centralizado o meu coração. Aonde eu tenho centralizado a minha atenção, o meu coração. É justo que nos ocupemos com as atividades do mundo que são necessárias para o nosso sustento, conforto, sustento da nossa família. A grande questão não é fazer isso ou não. A grande questão é nos educarmos para exercermos as atividades do mundo, olhando para elas como salas de aula que também podem nos ensinar a respeito dos patrimônios espirituais. Porque não há
essa divisão, como pode aparentar, entre espiritualidade e atividade do mundo. Eu posso, na minha atividade profissional, imaginar que o meu espírito imortal está posto ali para conquistar valores imortalistas. Então, aonde eu tenho centralizado o meu coração? É a primeira grande questão que nós trazemos desse capítulo. E aí, sobre essa influência da família na superação do desencarnado, dessas dores iniciais, dessa perturbação inicial, eu trouxe para a gente uma pergunta que é feita a Chico Xavier no programa Pinga Fogo, aquele programa antigo que você pode assistir aí no YouTube e você encontra. Alguém pergunta para ele o seguinte: perdi um filho há 1 ano. Choro muito e quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Chico então vai responder: quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus, pelos benefícios que recebemos. Essa primeira frase já é belíssima. Você pode derramar lágrimas ante a partida de um ser, reconhecendo o quanto a misericórdia divina foi fundamental no tempo de convivência que você teve com aquela alma. É uma gratidão que não deixa de ser, de certa forma, um exercício contra o egoísmo, porque você chega a imaginar, na verdade, alguém pensando assim: essa alma que conviveu comigo foi tão boa, nós aproveitamos tanto que não é justo desejar prendê-la comigo, dentro da ideia de que a sabedoria divina agora direciona ela para outro campo de experiências. Meus irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil, mas é isso que é o exercício que nós precisamos buscar fazer na educação dos nossos sentimentos diante da separação momentânea de um ser querido. Então, quando essas lágrimas, diz o Chico, nascem desse reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança do reencontro, de que nós que aqui ficamos precisamos qualificar a vida para merecermos esse reencontro. Os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. É como se o desencarnado recebesse um abraço caloroso, acalentador, consolador. Aí você pode se perguntar: nossa, mas como que eu, que acabei de perder um parente, tenho que estar preocupado com o que ele sente? Exatamente. É o convite ao trabalho no egoísmo, contra o egoísmo, ainda quando estamos diante das nossas próprias dores. É natural, na verdade é consequente da vivência do sentimento profundo de imortalidade você pensar: como é que o outro vai ficar recebendo as minhas emissões mentais? Imaginemos, se um parente teu viaja a trabalho, por exemplo, um filho vai fazer intercâmbio, alguém viaja. Se você tiver um mínimo de lucidez, de caridade, você vai se perguntar, quando você falar com ele ao telefone, como que eu devo transparecer para que ele possa ficar bem? Para que ele possa, já que ele está sozinho nesse novo lugar e eu fiquei aqui com os outros familiares, como que eu devo transparecer, falar para que ele se sinta bem, seguro? A desencarnação é a mesma coisa. Apesar de estar sofrendo por essa ausência física, porque o espírita não é alguém que não sofre pela ausência momentânea da presença física. Mas como que eu posso fazer para ajudar esse que partiu
garantindo emissões mentais, vibrações que o alcancem no sentido de tranquilizá-lo. É um trabalho do nosso egoísmo. Percebem? Então, quando nós fazemos isso, nós acalentamos esses seres amados. Mas, prossegue Chico, quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos, que nós não podemos de imediato sondar, a gente não pode sondar a necessidade da desencarnação de um ser caro ao nosso coração. Quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados tanto quanto prejudicam a nós mesmos e aqueles que aqui ficam conosco. Então a família do Ribeiro está prejudicando a separação dele dos laços que o prendem à matéria. Acho que com essa resposta do Chico ficou mais claro o processo que nós devemos buscar fazer. A morte física, meus irmãos, é inevitável. Alguns vamos mais cedo, outros mais tarde, alguns bem mais cedo, outros bem mais tarde. Mas ela está nos desígnios da divindade. Porque essa movimentação de ir e voltar do plano espiritual, ela significa, como nós já usamos essa expressão em outros estudos, encontros, reencontros, que não são só pela presença física, e desencontros. Não pela separação do corpo, mas porque às vezes a gente vive ao lado de alguém durante décadas e na verdade é um desencontro, que gera uma dor quando vem o convite da divindade para que aquele espírito se ausente. Quanto mais a vida é bem vivida, aproveitada, e eu não estou falando que ela é um mar de rosas, quando nós assumimos os nossos compromissos educativos de amorosidade perante os seres que nós amamos, a desencarnação ela é leve, porque não fica nenhum arrependimento. Nós precisamos pensar nisso. E se porventura perdemos alguém com essa sensação de que poderíamos ter feito, viver nessa sombra do remorso não nos ajuda. A gente sabe da imortalidade. É preciso solicitar a Deus que nos prepare para esse reencontro, que será um reencontro curativo, regenerativo. Na questão 164 do Livro dos Espíritos, é perguntado a eles: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Olha só a pergunta. Todos os espíritos sentem o mesmo grau de perturbação, o mesmo tipo de perturbação na desencarnação? Os espíritos respondem que não, pois isso depende da sua elevação. Ou seja, aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente na condição de espírito desprendido do corpo, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Como assim? Foi morrendo um pouco a cada dia? Não no sentido literal, claro, mas é alguém que viveu as virtudes, que olhou para a vida a partir do prisma imortal de tal forma que se preparou para o retorno. Nós já vimos isso também em estudos anteriores, nos desprendermos da matéria dia a dia, olhando a vida pelo prisma da imortalidade. Nós podemos sutilizar o nosso perispírito mesmo estando no corpo, de uma forma que quando essa separação ocorra, a gente já vai ter alcançado um grau de elevação, de sutilidade maior. Então esses que conseguem isso, a perturbação é menos intensa, digamos assim. Ela é menor.
há sempre uma perturbação no sentido de que o espírito está fazendo essa passagem. Mas a perturbação pelas percepções de deixar o corpo e adentrar nessa nova realidade podem se somar a perturbações morais de uma profundidade maior. Ao passo, conseguem os espíritos, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais a impressão da matéria. E aí Kardec comenta sobre isso o seguinte: a duração da perturbação de após morte é muito variável. Não há receita. Pode ser de algumas horas, nos espíritos mais elevados, provavelmente, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro. Olha só como falamos. Porque então compreendem imediatamente a sua posição. Então, esse exercício de ver a vida pelo prisma da imortalidade, que nada mais é, nas palavras de Tobias, que centralizar o nosso coração em valores imortais, ainda quando estejamos desempenhando um conjunto de tarefas ligadas ao mundo, mas o olhar educativo da imortalidade, isso faz com que a gente já se identifique com a condição de espírito desprendido do corpo. Então, quando vem essa separação, ela é feita em relativa tranquilidade. Vamos ver agora 2 estudos de caso sobre esse processo da desencarnação. Então, o texto prossegue na seguinte narrativa. Fazendo o gesto significativo com o indicador, Tobias esclareceu. Aqui Tobias vai falar a respeito de outro grupo de espíritos. Esses sofredores padecem um sono mais pesado que outros de nossos irmãos ignorantes. Chamamo-lhes crentes negativos. Ao invés de aceitarem o Senhor, eram vassalos intransigentes do egoísmo. Ao invés de crerem na vida, no movimento, no trabalho, admitiam somente o nada. A imobilidade é a vitória do crime. É como se fossem materialistas, até certo ponto, como ele diz aqui, que não creram, que não aceitaram o Senhor, ateus. Não que o ateísmo e o materialismo impliquem sempre em uma vida desprovida de valores morais, é muito importante citar isso. Nós temos muitos materialistas, muitos ateístas que vivem uma vida moral mais digna do que muitos de nós, espíritas, crentes espiritualistas. Mas nesse caso, a descrença veio acompanhada, como quase sempre o vem, de um impacto na forma como eles viviam. Então é como se pensasse assim: como após a morte não tem nada, eu vou viver da forma que me aprouver. Vou gozar o máximo que eu puder. Converteram a experiência humana em constante preparação para um grande sono. É o que acreditavam. E como não tinham qualquer ideia do bem a serviço da coletividade, como viveram só para si, não há outro recurso senão dormirem longos anos em pesadelos sinistros. A servidora parecia contente. Aqui é um registro interessante porque eu inverti, tá? Aqui já é o final do capítulo. Mas eu troquei porque eu queria trazer primeiro esse estudo de caso. Mas vale a pena a gente conferir. A servidora que acompanhava André Luiz vai registrar, então, uma alegria com o auxílio humilde dele, de André Luiz, nessas tarefas iniciais. Ao passo que Tobias me dispensava olhares satisfeitos e agradecidos. O serviço continuou por todo dia, custando-me abençoado suor. E nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo na enfermagem rudimentar. Não está narrado aqui,
mas esses espíritos emitiam da boca substâncias com odor super desagradável. E André Luiz, vendo aquilo, iniciou os primeiros movimentos da tarefa na limpeza desses espíritos. Então, isso aqui é o coroamento de uma mudança profunda no coração de André Luiz, que nós já destacamos no estudo anterior. Retornemos então para o caso desses espíritos que nós averiguamos no parágrafo anterior. Para que nós possamos entender isso, a gente trouxe uma pergunta que está no livro O Consolador, pergunta 251, em que é perguntado ao benfeitor espiritual Emmanuel se a incredulidade é uma provocação. E aí vai dizer então o Emmanuel que o ateísmo ou a incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, nas teorias do mundo, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhes é inata. O livro dos Espíritos nos fala sobre isso. A crença em Deus e na imortalidade da alma é inata ao espírito porque ele vem do mundo espiritual. A sua origem verdadeira é a essência espiritual. Do lado da divindade, os espíritos dizem que as diferentes civilizações que surgiram no mundo não tinham contato entre si inicialmente e todas elas acreditavam na existência de um ser superior. Ou seja, a crença num ser superior é inata. Então, Emmanuel está dizendo que o ateísmo e a incredulidade absoluta, o materialismo a respeito da vida após a morte, ele não existe a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados. A gente pode imaginar que o orgulho, a relutância, como diz também Kardec, em crer que há um ser superior a você e que determina aspectos da tua vida. E nas teorias do mundo, só nesse sentido é que existe o ateísmo, a incredulidade absoluta. Essa ideia superior, diz Emmanuel, da divindade, da imortalidade da alma, pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança das almas. Então, esses espíritos que nós vimos no slide anterior, que acreditaram no nada, que viveram só para si, que gozaram a vida, exatamente porque alicerçados na ideia do nada após a morte, viveram de forma a destoar da ética do bem, no sentido de viverem para a coletividade, como eu falei e digo novamente, que nós encontramos em muitos ateus e muitos materialistas, mas esse grupo específico usou o ateísmo e o materialismo para justificar uma vida de egoísmo, uma vida só para si, acreditando que a desencarnação seria o nada, pela própria misericórdia divina, como eles centralizaram a sua atenção nesses valores, nessas vivências, não há o que fazer senão que eles possam dormir durante alguns anos, porque provavelmente entrariam num estado de profundo enlouquecimento se despertassem de pronto. Vejam só a misericórdia divina. Apesar desse sono, o que vai comparecer são pesadelos, porque no fundo a alma registra que não morreu, que permanece viva. Vejamos a importância, meus amigos, do espiritualismo, da crença, principalmente quando alicerçada na ciência e na filosofia, como na proposta espírita, e como nos diz Emmanuel, para a renovação do nosso orbe. Porque isso significa a esperança das almas.
Uma das coisas que está na centralidade da argumentação de Allan Kardec é que o Espiritismo, ele renova a forma do encarnado ver a vida, ele renova a ética com a qual nós lidamos com o mundo. O Espiritismo, principalmente com Jesus, e por isso Kardec dedica uma das obras da codificação ao estudo do Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, entendendo que o Espiritismo vai recuperar a proposta imortalista de Jesus, continuar a comprovação e a argumentação do que Jesus iniciou, dá para o ser humano uma forma de ver a vida de muito mais qualidade. Agora, é claro que não é só o conhecimento. A mudança comportamental a partir da adesão a esse conhecimento é que vai determinar uma morte com mais qualidade. No último caso que nós vamos ver, há um terceiro grupo de espíritos. Nós vimos o Ribeiro, que ficou preso à família, vimos os espíritos na condição aqui de negação da vida, e vamos ver agora, da vida após a morte, vamos ver agora os espíritos que se dedicaram exclusivamente para as posses materiais. O texto nos diz assim: depois de uma pausa, em que parecia surdo a tantos clamores, acentuou: são contrabandistas na vida eterna. Então, o Espírito vai esclarecer que esses que gritavam, esse grupo especificamente que clamavam, ele vai categorizá-los como se fossem contrabandistas da vida eterna. Como assim? Pergunta André Luiz. O interlocutor sorriu e respondeu em voz firme: acreditavam que as mercadorias propriamente terrestres teriam o mesmo valor nos planos do espírito. Supunham que o prazer criminoso, o poder do dinheiro, a revolta contra a lei e a imposição dos caprichos pessoais atravessariam as fronteiras do túmulo e vigorariam aqui também. Vejam que não é um caso de descrença na sobrevivência da alma, é um caso de crença no fato de que a autoridade, o poder que lhes adivinha de uma condição material superior iria continuar na vida após a morte, oferecendo-lhes ensejos a disparates novos. Foram negociantes imprevidentes. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. Essa expressão aqui também é de uma profundidade impressionante. Esqueceram de cambiar as posses materiais em créditos espirituais. É o que falamos anteriormente, no sentido de que a forma como nós trabalhamos no mundo, como nós administramos os nossos recursos materiais, podem significar a conquista de valores espirituais. A gente não precisa imaginar uma vida no trabalho material e uma vida na religiosidade, na igreja, no centro espírita ou em qualquer templo. Dirigindo, trabalhando, fazendo as minhas atividades domésticas, eu posso estar cambiando atividades, posses materiais em créditos espirituais. Como que eu faço isso? Adquirindo virtudes a partir dessa atividade material. Vejam que a metáfora é belíssima, porque é um câmbio. Você troca uma moeda por outra. Na forma como eu administro os meus bens, eu estou trocando a posse material momentânea e cambiando, convertendo ela em patrimônios espirituais, pelo encaminhamento que eu dou para essas posses e pela conquista de virtudes que eu me proporciono, também pelo modo como eu conduzo a utilização dessas posses, sem apego, direcionando-as para a coletividade, e assim vai.
Então essa metáfora do câmbio é belíssima. Não aprenderam as mais simples operações de câmbio no mundo. Quando iam a Londres, trocavam contos de réis por libras esterlinas. Entretanto, nem com a certeza matemática da morte carnal, olha só o que a gente falou, esses espíritos acreditavam que iam morrer e iam continuar, se animaram a adquirir os valores da espiritualidade. Agora, o que fazer? Temos os milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Ali na obra O Céu e o Inferno, nós vamos encontrar muitos relatos de reis, rainhas, príncipes ricos que não empregaram bem a riqueza no relato dos espíritos sofredores ou que empregaram bem a riqueza no relato dos espíritos felizes. Há relatos de espíritos que viveram na realeza que acreditavam que aquela autoridade ia continuar na vida no mundo espiritual, na imortalidade, que eles iam se ver cercados dos mesmos escravos, quando na verdade, ao atravessarem as portas da desencarnação, eles eram os mendigos. E aqueles que eles acreditavam inferiores eram os superiores, como afirma Jesus, na imortalidade. Então a gente precisa ter muito cuidado na forma como a gente conduz a nossa vivência no que diz respeito não somente à riqueza, porque a maior parte da população mundial não é rica, no sentido de um grande acúmulo de posses materiais. Mas nós precisamos ver como estamos conduzindo as oportunidades dentro da matéria que nos são conferidas por Deus. E para nos ajudar nessa análise final, vamos trazer aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um comentário do Espírito Pascal, está nas Instruções dos Espíritos, no item sobre a verdadeira propriedade, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Então esse Espírito Pascal, no item 9, nos diz o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Essa frase ela merece uma atenção da nossa parte. O que você pode levar desse mundo? Você pode levar a presença física das pessoas. Quando nós derramamos a crença de que o afeto é a presença física, no engano, nós podemos levar a presença física das pessoas? Não podemos. Então, não nos pertence. O afeto nesse sentido de presença física não nos pertence, não podemos levar. Casa, carro, dinheiro, objetos pessoais, nada disso é realmente, do ponto de vista da imortalidade, uma propriedade nossa. Nós estamos administrando esses bens. É isso que Pascal está nos dizendo. O que eu posso levar? Ele continua: do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo do que é de uso da alma. Exemplos: inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. E o Espírito Emmanuel, complementando essa argumentação de Pascal,
em uma mensagem intitulada Posses Terrestres, que nós retiramos da obra O Evangelho por Emmanuel, aonde ele analisa especificamente o Evangelho segundo Lucas, vai nos dizer o seguinte, comentando um trecho que está em Lucas 12:20, na passagem da parábola do rico insensato. Mas disse-lhe Deus, nesta noite, insensato, melhor dizendo, nesta noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes para quem será? Nessa parábola, Jesus conta a história de um rico que tinha adquirido grandes posses e que, vendo que tinha adquirido grandes posses, resolveu aumentar os seus celeiros e armazenar tudo isso e dizer para a sua própria alma, a partir de agora, só goza as sensações do mundo. Ao que então Deus diz para ele, insensato, louco, nesta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Comentando essa parábola, essa passagem, Emmanuel vai nos dizer o seguinte. Do ponto de vista da posse, de que disporá o homem que realmente lhe pertença? Então vamos lá. O corpo é uma bênção que lhe foi concedida pelos pais em nome do amor eterno que rege a vida. O corpo não nos pertence. É uma concessão dos pais e de Deus. E se nós temos que deixar aqui, ele não nos pertence. Ele é, como diz Pascal, usufruto. A família é uma equipe de corações afins e menos afins em que ele estagia. A família não nos pertence, porque a presença nos pode ser retirada. O afeto não, mas a presença pode. Então, as pessoas não nos pertencem. Elas são usufruto. Os laços afetivos em que se motiva para trabalhar e viver podem ser mudados ou subtraídos a qualquer tempo. Então, esses laços afetivos, na metáfora da família, também podem ser, na ideia da separação física da presença, transformados ou subtraídos a qualquer tempo. Então, são também usufruto. O nome é uma doação de registro civil que o arrola nos acervos da estatística para definir-lhe o nascimento e a situação. Meus irmãos, o nosso nome não nos pertence. Ele é uma identidade da persona nessa vida, mas ele será uma estatística apenas quando a gente desencarnar. As potências mentais e os recursos físicos que lhe erigem por instrumentos sutis de manifestação, muitas vezes são suscetíveis de sofrer temporárias cassações dentro dos princípios de causa e efeito. Os recursos físicos, a nossa inteligência, quando são mal aproveitados em uma vida, podem ser temporariamente cassados em outra. É o que Emmanuel está nos dizendo. Porque eles são concessões divinas. Então, a sua posse depende da forma como nós também utilizamos. O prestígio social é um movimento digno, mas claramente mutável, entretecido pelas opiniões de amigos e adversários. O prestígio social também não nos pertence. O que os outros pensam a nosso respeito independe de nós, em certa medida. O conhecimento intelectual é um quadro de afirmações provisórias no edifício da evolução de que ele compartilha sem ser o responsável. A gente reencarna, se enriquece com o conhecimento intelectual construído coletivamente e damos a nossa contribuição, mas esse conhecimento todo também não nos pertence. A gente pode utilizá-lo para o bem ou para o mal. Tudo o que, melhor dizendo ainda, o último exemplo, a fortuna material, como vimos, é um empréstimo dos poderes superiores que não raro lhe escapa ao controle quando menos espera. E a pandemia, para todos nós, é uma prova disso. Muitos que tinham, deixamos de ter,
muitos que não tinham passaram a ter, porque a fortuna troca de mãos. E aí, finaliza Emmanuel. Tudo que a criatura humana possui é tão somente obséquio, concessão, favor ou benefício da providência divina ou da bondade humana, instrumento da providência divina. Todos temos efetivamente de nós unicamente a nossa própria alma. E já que somos usufrutuários de todos os bens da vida, estejamos constantemente prevenidos para dar conta de nós próprios ante as leis do destino no tocante a uso e proveito, rendimento e administração. Por que eu trouxe essa mensagem, meus irmãos? Se nós pensamos que só são os ricos, os milionários que estão vinculados a esse mecanismo, há um engano. Porque nós somos ricos pelo corpo. O corpo é uma riqueza que nós administramos. A família é uma riqueza que nós administramos, ainda que haja a presença de corações menos caros, isso é uma riqueza. Os laços de afeto são riqueza que nós administramos. A nossa personalidade no mundo, de certa forma, é algo que nós administramos. A inteligência, as potências mentais, o prestígio social que nos é dado muitas vezes para que sejamos um exemplo que influencie positivamente as coletividades. O conhecimento intelectual, a fortuna, de alguma forma, nós somos ricos. A grande pergunta é, nós estamos cambiando esses recursos temporários em valores da imortalidade ou não? Ou estamos desenfreadamente buscando ter mais numa estabilidade mentirosa, falsa, para apenas gozarmos como na parábola do rico insensato? E se a nossa alma nos fosse pedida hoje pela desencarnação, nós estaríamos na conta do louco ou do sensato, que viveu cambiando os valores materiais, as posses, não só dinheiro, corpo, família, laços afetivos, inteligência, prestígio social, fortuna material, cambiando tudo isso para a conquista de valores da imortalidade. Nas palavras de Tobias, aonde está o nosso interesse? Aonde está o nosso coração? É com essa reflexão que nós terminamos o nosso estudo de hoje. André Luiz poderia falar dele mesmo, poderia passar longos parágrafos trazendo curiosidades do hospital, detalhes, mas a obra mediúnica de Chico e André é uma obra de profunda seriedade. André Luiz, ao falar do seu primeiro dia de trabalho, vai nos trazer lições sobre a desencarnação, porque essa é a grande mensagem dessa obra. E a pergunta que deixo para mim mesmo e para vocês que enriquecem esse estudo conosco é se nós estamos cambiando valores de todas essas riquezas que Emmanuel elenca em patrimônios da imortalidade. Isso é viver bem. Olha para o teu corpo e pergunta, como eu estou administrando esse corpo? Olha para os teus afetos, para a tua família e pergunta, como eu estou administrando esses afetos? Ali, no sofá da sala, todo mundo presente, olha para cada um dos rostos e pergunta se nós precisássemos nos separar pela desencarnação hoje, eu estaria em paz, com gratidão, como o Chico nos fala?
Ou eu poderia ter feito algo diferente e, se possível, faça esse algo diferente. Isso é cambiar valores materiais em patrimônios espirituais. A minha inteligência, a minha projeção no mundo, meu prestígio social, como eu estou usando isso? Meus irmãos, isso são verdadeiras fortunas no mundo. Que Jesus nos abençoe nas nossas reflexões. Deixa aí os comentários, as sugestões de tema. Compartilha esse estudo com aqueles que você ama, para que esse conhecimento espírita cristão possa iluminar cada vez mais corações. Que Deus nos abençoe nessa semana e até o nosso próximo sábado, que é a nossa live. Um momento especialíssimo de maior interação, onde nós vamos ali conviver com mais profundidade. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco nos desafios dessa pandemia. Um abraço a todos e até o próximo sábado.